Olha só, a criança só começa a escrever em letra caixa alta porque as letras em caixa alta são as sobreposições das formas geométricas. Aí acontece um problema já na pré-escola. Então, antes de ensinar a caixa alta para a criança tem que dominar todas as formas geométricas básicas. O que quer dizer isso? Vamos desde o comecinho. Se o teu aluno não sabe o que é o círculo, não sabe o que é o retângulo, não sabe o que é o quadrado e não sabe o que é o triângulo, e quando eu digo ele não sabe, ele não sabe reconhecer visualmente, não sabe manipular uma massa de modelar, não sabe achar essas figuras no EVA, num material concreto ou de madeira, você não pode fazer o registro de letras em caixa alta, porque no cérebro, para existir uma letra em caixa alta, antes o aluno tem que ter as formas geométricas. Por que, professor Geraldo? Porque toda letra em caixa alta é a sobreposição de uma forma geométrica. Olha aqui, ó. Esse daqui é o triângulo. A criança tem que fazer em massinha triângulo. A criança tem que brincar com o EVA em triângulo, o de madeira em triângulo, e ela tem que desenhar triângulos. Quando ela faz tudo isso, nós fazemos isso com o retângulo. Quando ela desenha um retângulo, manipula, sabe recortar, colar quadrados e retângulos, fazemos com o círculo. Quando ela tem essas 4 formas geométricas, o Piaget de novo fala pra gente: tá só treinando a criança, quero ver ela interagir, assimilar e acomodar. Aí eu digo, tá bom, Piaget, eu vou fazer o que você tá mandando. Eu dei a referência, meu aluno sabe desenhar, pintar, recortar e modelar o triângulo e sabe o nome do triângulo. Mas aí o Piaget, ele é ótimo nesse sentido porque ele diz: eu tenho que colocar esta forma em xeque, que é a prova de conservação do Piaget. Então o que você faz? Pode vendar os olhos da criança, pode vendar os olhos dela com uma tirinha de TNT, uma gravata, e para ficar mais maravilhoso ainda, você pode pôr uma bacia com água morna na frente da criança. Receita, vai anotando. Para uma criança na educação infantil não se confundir de maneira nenhuma e gravar no cérebro, lembra, para a criança gravar a imagem é o lobo occipital, é a parte de trás do cérebro. A imagem é gravada na parte de trás, que é o lobo occipital, é ele quem grava a imagem. Para a criança fazer isso, a parte final do material concreto põe uma bacia com água morna na frente da criança, recorta as quadrado, triângulo, retângulo e o círculo em EVA emborrachado, põe dentro dessa bacia de água morna. Por que água morna, professor Geraldo? Porque a água morna é um meio que vai relaxar a criança, vai deixar ela confiante, tirar a tensão e vai soltar a coordenação motora, tá bom? Porque o Vallon diz na teoria, a emoção antecipa a linguagem. A criança tem que estar emocionalmente bem, equilibrada, para depois ela ir fazer o registro na memória. Esta memória, com valor emocional positivo, tende a nunca ser apagada pela criança. Então, o que a gente faz? Tem as 4 formas geométricas planas dentro da bacia de água morna, vendo os olhos do aluno, e aí coloca a mão dele dentro d'água. Lá na teoria, no Vallon, também está escrito: todo o ato motor leva ao ato mental. O que quer dizer isso? Quando a criança manipula objetos concretos, esse ato motor dela manipular os objetos leva ela a manipular também no ato mental. A mão trabalha no ato motor e o cérebro acompanha a mão. É isso que está na teoria, a gente está vendo aqui na prática. Então põe a bacia de água morna, as formas de emborrachado tudo dentro da bacia, aí a criança pega uma forma e ela começa a manipular. E o cérebro, o lobo occipital, começa a trabalhar. Aí a professora diz: ok, já sabe o que tá tudo bem, sentiu as arestas. A professora pega aquilo e esconde, guarda. Imediatamente dá uma folha em branco. Se o ato motor dele reconheceu a forma como ele sabia desenhar, pintar, manipular em massinha, recortar, ele vai pegar o papel e ele vai desenhar o quadrado, que é o que ele estava manipulando. Se o aluno, então, da manipulação, que é o ato motor, ele conseguiu fazer o registro no ato mental, maravilha, agradece a Deus, ele tem o reconhecimento dessa forma. E quando ele não faz, você tem que insistir até ele conseguir. Porque se ele não tiver esta forma,
Na hora dele fazer a letra em caixa alta, onde é que ela vai parar? Toda letra em caixa alta é a sobreposição de uma forma geométrica. Olha aqui, ó. A letra E é a sobreposição de dois quadrados. A letra A é a sobreposição de um triângulo. Toda letra em caixa alta é a sobreposição de uma forma geométrica. Se a criança não tem a forma geométrica, tem que ser trabalhado primeiro a forma geométrica, depois a caixa alta. Então, qual é o problema lá da educação infantil? Muitas vezes a professora quer trabalhar o registro em caixa alta, mas os meninos não têm nem a coordenação motora e nem o reconhecimento visual. Qual é o problema disso lá na frente? Tá na cara, é óbvio. Se ele não tem reconhecimento visual, ele não tem dominância espacial. O que é dominância espacial? Ele não sabe o que é direito, o que é esquerdo, o que é para cima, o que é para baixo. Ele não reconhece. E se ele não sabe isso, ele vai fazer letra espelhada e letra invertida. Yes! Então qual é o problema? Se você tem um aluno ou um filho que está fazendo letra espelhada ou letra invertida, qual é a solução? Em uma semana você resolve o problema dele. Começa a trabalhar todas as formas geométricas. Faz a bacia de água morna, coloca as pecinhas lá dentro, vai pegando na mão dele, ele vai desenhando. Ou põe um papel manilha na parede, ele vai pegando, tem que reconhecer no motor e desenhar na parede. Enquanto ele estiver errando, você vai trabalhando. Se ele é atípico, vai ampliando mais ainda o trabalho. Vai chegar um momento em que ele vai ter memória de curto prazo e ele fez o registro das formas geométricas. Baixo, cima. Ah, na hora que ele mexeu lá na bacia, fez o reconhecimento visual, reconheceu direitinho, desenhou no papel, você pode ampliar e reduzir. Pede para ele desenhar maior e menor para você ver se ele tem a dominância do espaço. Porque na hora dele sair da caixa alta para vir para a caixa baixa, é essa característica que vai ser importante para ele. E ela começa na educação infantil. Então, conforme eu estou falando, na educação infantil tem que ter estímulo, tem que ter material concreto e tem que ter uma professora ou um professor qualificado para fazer a sistematização da alfabetização. Caso contrário, ele vai ficar o ano inteiro dando aula de caixa alta e o menino fazendo registro em caixa alta, só que ninguém consegue tirar mais essa caixa alta para baixo e para cursiva muito menos. Então, repassando a informação, letra espelhada ou letra invertida, o problema está inicialmente que o aluno não tem as formas geométricas, trabalha tudo ali daquela maneira. Como eu gosto muito de Piaget e da epistemologia genética, vamos lembrar que o Piaget diz, o que é espontâneo nesse aluno? E aí lá na teoria piagetiana ele diz, todo conteúdo, o domínio do conteúdo começa no domínio do conceito. Então o que isso quer dizer? Será que o aluno tem o conceito do quadrado, do triângulo, do retângulo? Aí a gente põe todas as peças de uma vez na bacia e diz para ele, manipula até você encontrar o quadrado. Quando você encontrar o quadradinho, levanta para mim, prof, e eu então vou te dar um beijo, um abraço e uma mordida. Por que isso é importante? Porque no meio da multiplicidade, ele tem que ter a forma tão precisa na cabeça e na mão, que ele vai manipular a esfera, não é, vai para o retângulo, não é, triângulo, não é. Quando ele pegar no quadrado, ele não pode ter dúvida nenhuma. Então ele tem memória de curto prazo, memorizou, registrou. Por quê? Porque isso vai ser importante na alfabetização.